A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 18 de agosto de 2024, pela misericórdia e amor incondicional do nosso Deus, podemos estar juntos, reunidos em comunhão, para compartilhar a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para ser edificado na palavra do Senhor. Por isso é que nós nos reunimos pelo Espírito Santo em que nós habita. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, e com um assunto um pouco polêmico devido às divergências na compreensão desse texto. Não é por causa daquilo que eu vou falar, mas tudo aquilo que eu disser é com certeza baseado na palavra do Senhor. Então, vamos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus soberano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana de tão grandiosas bênçãos, a tua preciosa e santa presença abençoando a cada um dos teus servos, dos teus filhos, daqueles que estão conosco, daqueles que não podem estar nesse momento, daqueles teus filhos que nos veem através da internet, que o Senhor esteja ali em cada lar, cada família, como tem estado, protegendo, guardando, livrando e conduzindo-nos por tua mão forte e braço estendido. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo falando no nosso coração através desses louvores, através da Tua palavra santa. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, não porque merecemos, mas confiamos na Tua providência para estar conosco, abençoando a cada um desses Teus filhos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, somos gratos a Deus, com certeza, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. E temos como nosso tema hoje, que faremos, irmãos? Ou uma pergunta. Então, o que nós iremos fazer, irmãos? Baseado no texto que está registrado no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 36 ao 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 36 ao 39, e assim está escrito. Versículo 36, Atos capítulo 2. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Por isso chegou até nós. Então, algumas informações bem preciosas e importantes para a nossa caminhada cristã nesses versículos. E vamos ver alguns pontos importantes. Não todos, com certeza, pois é impossível esgotar o assunto, mas sempre podemos acrescentar algo ao nosso conhecimento sobre esses versículos. Mas vamos louvar ao Senhor com dois hinos também muito bem conhecidos da nossa harpa cristã, o hino de número 15 e o hino de número 169. O hino de número 15... Quase todos os assembleanos sabem que é
o hino que tem por título Conversão. Vamos louvar então. 1, 2, 3. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Hein? Aquilo que muitas vezes nós deixamos para amanhã, ou seja, adiando uma alegria que hoje sentimos e sabemos que não deveríamos nos tardar para buscar a presença do Senhor. No meu caso, em muitos casos, não são todos, evidentemente, mas muitas vezes passaram-se dias, meses e anos até que nós vimos sobre nós a espada da lei. E aí então, agora, pela fé, nós podemos nos alegrar na presença do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos habita. Maravilhosa e grandiosa misericórdia de salvação que chegou até nós. O segundo hino, de número 169, tem por título Ó Jesus me ama. E sim, sabemos que Ele nos ama. Não somente a nós, a todos quantos buscam a Ele e muitas vezes aqueles que não estão interessados no Senhor, mas Ele continua amando a todos, pois Ele veio para toda a humanidade. E esse amor é para com todos. E
sem distinção de pessoas. Ok? 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Sim, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Então, quando ouvires a voz do Senhor, não recuse, mas sinta-se livre para buscar a presença do Senhor, porque Ele deseja nos salvar. Ele quer que todos cheguem à salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, agradecemos ao nosso maravilhoso Deus pela semana que tem se passado, com a colaboração, com a contribuição, com o amor incondicional também dos nossos irmãos que puderam ali estar conosco, juntamente com a Miliane, ao seu esposo, aos nossos netos, que estiveram juntamente com o nosso irmão Anderson e a irmã Keiko, e somos gratos a eles, somos gratos ao nosso irmão Natalino, pela Keiko, aos familiares também do nosso irmão Anderson, que têm sido bênçãos para cada um de nós, e nós somos gratos a Deus porque pudemos estar juntos. O único inconveniente foi a alta temperatura, mas o Senhor nos abençoou, fomos em paz, voltamos em paz e estamos agradecidos a Deus por eles. E
continuo pedindo as vossas orações em favor do nosso irmão Anderson, para que ele possa estar sendo abençoado. Pois não, irmão? O pedido cutucou. E também em favor dos nossos irmãos que não estão no momento e que possam estar conosco continuamente. A irmã Bianca esteve no começo, mas daqui a pouco a irmã Mieko então vai apresentar o pedido de oração da nossa irmã que está trabalhando devido ao seu tipo de trabalho e também ao seu local de trabalho. Mas a todos os irmãos que têm estado conosco também, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, que todos possam ser edificados através dessas pequenas e breves meditações, reflexões da palavra do Senhor. E nós pedimos as nossas desculpas, porque sempre algo ocorre, com alguma falha no som, alguma falha no vídeo, mas eu agradeço ao Senhor porque podemos chegar em todos esses lares, em todas essas almas que têm procurado ouvir a palavra do Senhor. Vamos com os nossos irmãos que também estão conosco. Nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, nosso irmão Nishimura e a nossa irmã, minha cunhada. Iniciando com o nosso irmão Anderson, por gentileza, vossa... A paz dos irmãos. A paz, Senhor. Como o irmão Roberto falou, só temos a agradecer pela presença dos irmãos aqui conosco. Foi muito gratificante tê-los aqui, apesar do espaço que a gente tem limitado, mas ficamos muito felizes com a presença dos irmãos, das crianças, da filha dele. E só temos a agradecer pela semana que se passou, e só temos a agradecer a Deus. E continuo pedindo oração para os irmãos para essa semana talvez vai começar a recontratação lá, para que eu esteja no meio, né? Esse é o meu pedido. Só agradecer também pelos irmãos, né? Terem vindo aqui. Amém, Jesus. Uma oração mais pequenininho, mais certo, né? Glória a Deus. Amém. O pedido é o mesmo dele, né? De serviço e só agradecer. Muito grato, então. Deus abençoe. Amém. Amém, Jesus. Nishimura Kyodai. Onegai shimasu. Bom dia, boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor. ちょっと、九州帰ってきて、うちの兄貴の様子を見てきたんですけれども、もう、ちょっと病気が進んでて、手で食べれない状態で、やっぱし、ちょっと痩せて、ちょっとどうなるかわからない状態なんですけれども、少しでも長生きできるように、ちょっと、お祈りをしてもらえればと思います。あとはもう、あれなんですけど、その一つだけ心配でたまらない状態です。何もできない申し訳ない。ちょっとお祈りだけお願いします。私も Amém, Jesus. お願いします。はい。以上です。はい。いいよ。Aí, a esposa? Bom dia, boa noite. A paz, Senhor. Todos. Então, gente, nós ficamos 5 dias lá em Nagasaki, né? E foi muito bom. Encontrei a família do irmão, né? Do irmão, casal e filhos e sobrinhos. E parentes da parte do pai também, né? Então, é terceira vez, então, né? É a terceira vez que eu fui, né, pra lá. Amém. Mas assim, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para 2 famílias. Falei bastante não, o suficiente, acho, né? Porque foi a primeira vez de Jesus. Então, foi muito bom. Curtimos, né, as plantações, que eu gosto, tem bastante de verduras, essas coisas, né? Eles têm house, essas coisas.
Então foi muito bom. Amém. Assim, né? Isso. Tempo assim de conhecer mais de perto, de conversar, ter mais intimidade. Foi muito bom, né? Muito E grato. eu gostaria de orar, né, pela salvação da família, de duas partes, pai e mãe, e pela recuperação, né? Tive a oportunidade de conversar com o irmão dele, mas assim, eu conversei com a esposa, né? A esposa falou que 10 dias antes de a gente ir para lá, ela teve coronavírus, tá com palpitação, assim, sabe? No coração e não consegue sentir gosto. Então ela tá meio desanimada, cansada, Orar por ela. Vamos orar com edema no rosto, no corpo, tava bem Senhor. cansativa, assim, né? Bem diferente, né? Ela tá meio desanimada, porque cuidou da mãe, cuidou do pai, da mãe 10 anos também. Senhor Jesus, dá graça. Agora o marido 17 anos acamado, então direto assim, um atrás do outro, sabe? Vamos orar, irmão. O Senhor possa abençoar. Amém, Jesus. Muito grato. Vai entrar 28 anos, que ela não tem folga nenhuma. Jesus. Então, e o irmão dele faz meio ano que não conversa mais. Antes ele pedia água, me dá água, só que fazia pedido, mas faz meio ano que ele começou assim, não pedir mais nada, né? Então tá assim, né? Orar, não, irmã, a gente tem que orar porque esse é o nosso dever. Muito grato. Irmã Mico, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Traduzindo o irmão Nishimura, né? Ele foi por causa do irmão mais velho, que está acamado há 17 anos, e encontrou ele bem emagrecido, não está conseguindo mais comer sozinho, agora com ajuda, né? Então ele pede oração. E pelas ausentes, que é a Nil, o Leandro e a Bianca pediu pelos pais, né? O Leandro e a Nil não tive oportunidade de conversar. Da minha parte, só agradecer a Deus. Amém. Muito obrigado. Irmã Luzinete, por gentileza. Deus, por mais uma semana de vitória, né, por estar na presença dele nessa manhã. Aleluia. Isso, agradecendo também porque minha mãe está se recuperando. Amém, Peço Jesus. pela recuperação total dela em nome de Jesus, Aleluia. pelos meus pais aqui, pela nossa vida aqui e pelo nosso país. Que Deus abençoe. Muito grato, irmã Luzinete. Irmão Melvin Santana, nos ouve? Pastor, Gaspar. Graça e paz. Amém. Amém. Pastor, somente agradecer a Deus, graças a Deus, um feriado muito gostoso aqui em família. Amém. Acabou não andando muito por aí, a gente ia fazer um camping, mas como era todo empenhado e torando, a gente preferiu se resguardar e depois teve o Typhoon, mas graças a Deus, o importante é que a gente pôde ficar em casa, a gente teve um tempo gostoso de descanso, e realmente agora pedir para que Deus abençoe agora o recomeço da retomada, com bastante serviço, a gente sabe, mas que Deus possa estar acompanhando. Acho que eu tenho uma viagem essa semana, não sei exatamente para onde, mas vai ser na sexta-feira. De Bocanagóia, que vai ser só para Atsugi, mas que Deus esteja à frente, abençoando e guardando. Amém. Irmã Renata está ao lado. Graça e paz, irmã. Somente agradecer a Deus pela semana que a gente passou em família, debaixo da presença de Deus, do cuidado de Deus. Aleluia. Amém. Muito grato, irmãos. Então, vamos orar ao Senhor por esses irmãos que no momento não puderam estar sendo visualizados por aqueles que estão nos vendo através da internet. Mas esperamos que ainda a gente possa resolver esse pequeno impedimento, mas o Senhor é com cada um deles, não? E vamos orar também em favor daqueles que não podem estar conosco e daqueles que nos acompanham através do canal da internet. Senhor soberano Deus,
amado Salvador, Deus Consolador, Deus Salvador, Deus Criador, tudo está debaixo do teu querer, da tua vontade. Nada escapa do teu controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso ir, o nosso voltar, tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor pode. Confiamos e permaneceremos confiando na tua providência. Tu és o nosso Deus protetor, tu és o nosso Deus provedor. Tu és o nosso Deus que restaura, que renova, que restabelece, que cura, que tem poder para sarar todo aquele que buscar a tua presença. E nós te pedimos em favor da Bianca que o Senhor esteja abençoando ela e aos seus familiares. Ó Deus Santo, está no seu local de trabalho no momento. E por um motivo justo não pode estar conosco, mas o Senhor está ali naquele lugar, abençoando aquela tua filha. E nós temos certeza que tu és poderoso para fazê-lo. A nossa oração está na Ásia, a nossa oração pode estar no Brasil, mas o Senhor está abençoando ali na Europa. Também aos nossos irmãos em Cristo, que estão ali em Charlotte, o Edilson, e a sua esposa, e o seu filho, e os seus familiares. Continua abençoando este lar, esta família, que tem servido ao Senhor bem antes de mim, Senhor Jesus. Tu o sabes e tu conheces, e tens abençoado eles também ali na América. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua presença pela irmã Maria Sato, abençoando o seu local de trabalho, pelo irmão Valdecir, no seu local de trabalho, o trabalho das mãos deste teu filho. Ao Júlio Kaoru Emura, a sua esposa Simone, ao seu filho Noah e a sua filha. Também o Senhor tem abençoado, ó Deus Santo. Igualmente ao nosso irmão Leandro e a sua esposa, que o Senhor dê alegria e paz, a presença do teu Espírito Santo na vida destes teus filhos, para que possam estar vencendo todas as investidas do inimigo que vem sobre cada um de nós. Este lar e esta família do irmão Leandro estão debaixo da tua vontade e eles pedem a tua presença, ó Deus Santo, em todos os passos em que eles tenham que tomar uma decisão, esteja também com eles. Igualmente a sua irmã, a irmã do nosso irmão Leandro, a irmã Nil, que o Senhor esteja com ela, onde estiver, em cada passo da tua filha, guardando, protegendo, livrando e concedendo o teu Espírito Santo, direcionando naquilo que ela deve fazer, aonde ela deve estar. Também nós te agradecemos pelo nosso irmão Anderson, a irmã Keiko, que tem, Senhor meu Deus e Pai, nos auxiliado em todos os momentos, nos amparado, nos guardado, ali naquele lar, ali onde nós pudemos estar. Nesta semana, o Senhor continua abençoando o trabalho das mãos da irmã Keiko, abrindo aquele local de trabalho para o irmão Anderson, para que ele possa se alegrar ainda mais na tua presença e ser cada vez mais agradecido a ti, porque o Senhor é aquele que fará o que para nós é impossível. Opera nos familiares do Anderson, nos familiares também da irmã Keiko. Os familiares do irmão Nishimura, ó Deus Santo, visita, ó Deus e Pai, aqueles que estão no leito de dor. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode amenizar a dor, o Senhor pode amenizar o cansaço. A esposa do irmão do nosso cunhado, o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus justo, santo e bom. E todos os familiares que estão ali em Nagasaki, na região de Hiroshima também, fica com cada um deles, ó Deus Santo, pois ainda necessitam e carecem conhecer mais da tua palavra, e que possam ser por ti abençoados através do testemunho da minha cunhada e do testemunho do meu cunhado que lá estiveram esta semana. No nome de Cristo Jesus, te peço a tua presença para este casal, Nishimura e a minha cunhada, ó Deus Santo, que o Senhor esteja abençoando eles em todos os passos, dando saúde e forças, concedendo a tua presença no local de trabalho, ali onde estiverem. A nossa irmã Luzinete, ó Pai, também com o coração sempre agradecido a ti, te pedimos, ó Deus Santo, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde plena da nossa irmã Santina,
a mãe da nossa irmã Luzinete, igualmente ao seu pai, o nosso irmão, pastor José Ronaldo, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, discernimento, paciência, mansidão, humildade a cada um de nós, para que possamos prosseguir na nossa caminhada cristã diante das adversidades que muitas vezes ocorrem na nossa vida. Também a nossa irmã Luzinete, ao seu irmão Alexandre Bonetti e aos seus filhos, ó Deus Santo, continua guardando, protegendo e concedendo também a comunhão com aqueles irmãos em Cristo na igreja a qual a nossa irmã Luzinete congrega. Continua abençoando aos dirigentes da nossa nação, aquele tão maravilhoso povo de Deus que ali está, ó Deus Santo, o Senhor não faz acepção de pessoas, abençoando a cada um dos nossos familiares que lá estão, a cada um dos familiares de cada um desses irmãos que lá estão, que o Senhor esteja com cada um deles. Igualmente ao nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa irmã Renata, que tem um coração agradecido a Ti por poderem estar reunidos em família, mais uma vez nesta semana, em que tivemos alguns dias de recesso no nosso local de trabalho. O Senhor tem abençoado este casal, juntamente com a irmã Débora, e nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença, abençoando o trabalho das mãos do nosso irmão Melvin, concedendo graça, concedendo força, saúde e muita paciência ao Senhor Jesus, no ir e no voltar, no caminhar e no estar no seu local de trabalho, aonde quer que cada um desses teus filhos esteja. Pelos pedidos da minha esposa, a irmã Mieco, que o Senhor esteja atendendo a cada um, concedendo graça, concedendo amor, concedendo proteção e cuidado aos nossos filhos, aos nossos netos, a cada um desses teus servos que têm estado na tua presença. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, todos esses pedidos aqui apresentados por ti, entregamos em tuas santas mãos, para que o Senhor possa, por tua infinita graça, misericórdia e amor, conceder a vitória. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Então, muitas vezes a gente passa por uma adversidade temporária, mas o nosso irmão Nishimura, então, tem o seu cunhado que já... o nosso irmão Nishimura, que tem o seu irmão, o nosso cunhado também, e ele tem o seu irmão já acamado há 17 anos, e com certeza toda a família precisa de muita paciência, muita humildade, muita perseverança no cuidado desta pessoa que, com o passar do tempo, cada vez mais, assim como nós, o corpo está cada vez mais fraco. Não somente o dele, mas o nosso também. Mas o Senhor é bondoso e tem abençoado e continuará abençoando. Igualmente aos nossos familiares que também passam por dificuldades, e nós sabemos que o Senhor é maravilhoso e pode continuar abençoando. Vamos ao nosso texto, ao nosso tema. Temos alguns minutos aqui para meditar e refletir sobre esse texto de Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao 39. E mais uma vez vou ler para comentar. No versículo 36 está escrito: portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Então, esta pergunta foi porque eles sentiram com certeza uma perfurada bem dolorosa e profunda nos seus corações, por terem sido acusados de crucificar a Cristo Jesus. Pedro então lhes respondeu: arrependam-se. Então, o que faremos? Ele deu a resposta, e a melhor resposta que eles poderiam ter ouvido. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
algumas versões diz um pouco diferente, principalmente nesse versículo 38, que é o nosso foco também. E 39, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, como nós. Não? E a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não sabemos quantos, mas por isso que ele disse. Ele não disse a todos quantos o Senhor chamar, nem a todos, mas a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, veja que com grandes bênçãos poderemos nós receber como resultado do arrependimento genuíno de nossos pecados, que foi o que ele pediu primeiramente, e segundamente não existe. E em segundo lugar, o batismo do arrependimento. Então, primeiramente, o resultado vem pelo arrependimento genuíno de nossos pecados e, em segundo lugar, pelo batismo do arrependimento. Então, quando temos a nossa fé firmada em Jesus Cristo e após o nosso autêntico arrependimento de uma vida de pecado, evidentemente não são todas as pessoas, porque muitas pessoas que eu conheço já nasceram em um lar cristão com bases e diretrizes e bases fundamentadas na palavra de Deus. Não é o meu caso, então eu posso dizer mais por mim. Não? Ou seja, tive que arrepender dos meus pecados. E um arrependimento não superficial, mas um arrependimento autêntico. E de uma vida de pecado que muitas vezes as pessoas levam como eu levava. E assim estamos desta forma, após o nosso arrependimento, conhecer a Cristo Jesus realmente e ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus, aí estaremos preparados para receber o dom do Espírito Santo, que é a sequência do acontecimento dos fatos no livro de Atos. Estavam todos reunidos, então depois é que eles receberam o dom do Espírito Santo. Não tinha nenhum ímpio, nenhum fariseu nesta reunião. Não eram pessoas que já conheciam a Cristo, que já tinham sido transformadas por Cristo para depois receberem o dom do Espírito Santo. Bom, mas também nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos ensina que a salvação é pela graça de Deus em nosso favor. E não por qualquer tipo de ato que nós venhamos a praticar, como alguns cristãos fazem. Praticam atos achando que isso vai ajudar na salvação. Não vai ajudar na salvação em absolutamente nada. Salvação é única e exclusivamente pela graça. E eu tenho que ter a minha fé ativada para isso. Então, não é por qualquer tipo de ato que eu venha a praticar, nem mesmo o batismo em águas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o batismo é importante para a vida cristã, 100%, mas não para a redenção do pecador perdido. Então, o batismo não serve, não é para a redenção do pecador perdido. A redenção é somente através do sangue de Cristo Jesus. Não tem outra forma. Eu não vou fazer nenhum ato, nada que eu possa fazer que vai ajudar a minha salvação. Nem eu, nem ninguém. Então, no versículo 38, que nós lemos, é importante lembrar que a palavra para, está escrito para, em algumas versões, então, para perdão dos pecados. Então, alguém vai ler, bom, então eu tenho que me batizar para perdão dos pecados. O para, nesse versículo, não significa a fim de obter. Ou seja, eu não vou me batizar a fim de obter o perdão dos pecados. Mas significa que seja batizado em nome do Senhor Jesus
porque você já tem a salvação através dele, que é o que aconteceu, e está escrito no livro de Atos. E não eu vou me batizar, não com o propósito de ser salvo através desse ato sublime, maravilhoso, da qual eu também realizei. Então, a finalidade dele é um pouco diferente. É importante, com certeza, 100%. E é agradável ao Senhor? Sim. É um mandamento? Sim. Mas, né, aquele que foi batizado em nome do Senhor Jesus, será batizado em nome do Senhor Jesus, é porque ele já tem a salvação anterior. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. Então, Mateus capítulo 3, versículo 11 diz, João Batista falando, eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Nesta versão. Então, tendo por base o arrependimento. Não está arrependido? Ok, entra na fila do batismo. Não se arrependeu? Não é essa fila que você tem que entrar, é em outro lugar. Mas não para o batismo. É o que está escrito aqui. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nessa passagem, a palavra grega usada é eis, que é a mesma usada em Atos capítulo 2, versículo 38, que nós lemos. Então, esta palavra em grego é muito importante nas suas traduções para diferentes idiomas. Sabemos que o idioma grego é riquíssimo. Então, eles não foram batizados a fim de obter o arrependimento, mas foram batizados porque tinham se arrependido da vida errada. É o que Pedro respondeu para eles. Então, sejam batizados, mas primeiramente ele falou sobre o arrependimento. Então, eles seriam e foram batizados posteriormente ao seu arrependimento. Então, eles foram batizados a fim de obter o arrependimento. Não? Aliás, eles não foram batizados a fim de obter o arrependimento, mas foram batizados porque tinham se arrependido da vida errada. E eu nunca vi, e talvez ninguém nunca viu, um ímpio se batizar para depois se arrepender. Eu creio que é sempre o contrário. Então a pessoa se arrepende, passa um mês, 1 ano, 2 anos, até 40 anos, e depois ele fica 40 anos dentro da igreja e depois ele se arrepende. Desculpa, depois ele é batizado. Então, eu, pessoalmente, não que eu tenha muito conhecimento, de forma nenhuma, mas eu nunca vi um ímpio ou alguém batizar um ímpio para depois. Não, depois você vem para a igreja e você se arrepende. Isso não existe. E na Bíblia também não, porque é um princípio bíblico que nós devemos seguir. No versículo 38, então, do nosso texto, de Atos capítulo 2, arrependam-se, está no plural. Ou seja, dirigido a todos aqueles que estavam lá, todos os homens também. Não é somente aqueles que estavam lá, é claro. E para perdão dos seus pecados, plural. Aí depois ele diz, e cada um, singular, de vocês seja batizado, no singular. Então ele partiu do plural para do genérico para o específico. Então, o perdão dos seus pecados é para todos. E cada um deve procurar que seja batizado. Okay? Isso quer dizer, todos vocês se arrependam para o perdão de todos os seus pecados. Isso que Paulo estava dizendo para eles. É uma outra forma de dizer.
Então, todos vocês se arrependam para o perdão de todos os seus pecados e que cada um de vocês seja batizado. Ele não disse a frase invertida. Devemos tomar cuidado. A melhor forma de interpretar esta frase é que aqueles que fizeram aquele mal a Cristo Jesus, que o crucificaram, eles deviam se arrepender. Arrependidos, eles teriam perdão dos seus pecados e depois cada um de vocês seja batizado. Claro que eu disse que é um assunto polêmico porque tem divergências de diferentes pessoas, diferentes linhas de pensamento sobre o que Paulo quis dizer. Nem Pedro nem Paulo. Quem escreveu o Atos não foi nem Pedro nem Paulo. Então, não é nenhum dos dois. Mas o que Pedro quis dizer nesta fala, né, é que existem algumas divergências. Eu creio que esta é a melhor, por isso é que eu apresento a vocês esta daqui. Então, é bom lembrar também que a Bíblia não diz que se alguém se arrepender, mas não for batizado, ele não receberá o perdão dos seus pecados. Não tem na Bíblia. A Bíblia não diz que quem não... é bom lembrar que a Bíblia não diz que se alguém se arrepender, mas não for batizado, ele não receberá o perdão dos seus pecados, ou não receberá o dom do Espírito Santo. Isso não tem. Mas a Bíblia também não diz que uma pessoa não é salva se não for batizada. Senão, Jesus Cristo não teria dito ao criminoso crucificado ao seu lado. O que ele disse? Não, desce da cruz, vai se batizar e depois você volta aqui e morre. De forma nenhuma. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós temos absoluta certeza de que ele foi salvo. Jesus não mentiu quando estava na cruz, nem nunca. Ele não é homem para que minta, como está escrito. Então, nós cremos nessa verdade. Então, Jesus disse para ele que ele estaria no paraíso porque ele se arrependeu, buscou a presença de Cristo e foi salvo, sem ter sido batizado. Mas é um caso só na palavra de Deus. Bom, vindo do Senhor Jesus, para mim é suficiente. E considere, por exemplo, as seguintes afirmações. Pense nas seguintes afirmações. Então, por exemplo, se uma pessoa crer, se arrepender dos seus pecados, tiver a sua fé firmada no Senhor Jesus, muito bem, for batizada, frequentar a igreja, ter a comunhão com os irmãos, ajudar aos necessitados, amar ao próximo, ela será salva? Certo ou errado? Certo e errado. Difícil, hein? Então, se uma pessoa se arrepender dos seus pecados, tiver a sua fé firmada no Senhor Jesus, apenas no Senhor Jesus, for batizada, frequentar a igreja, assíduo, contribuir, colaborar, ajudar aos necessitados, amar ao próximo, ter comunhão com os irmãos, ela será salva? Bom, aí depende. Por isso que eu falei, é certo ou errado? É certo e ao mesmo tempo pode ser errado. Então, um pensamento errado poderá acontecer se alguém pensar que todas essas condições são necessárias para se obter a salvação ou para ser salvo. Então, não são todas essas condições que são necessárias para a pessoa ser salva. As duas primeiras afirmativas são requisitos para a salvação. Então ele tem que crer no Senhor Jesus. Ele tem que receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem que se arrepender. Se ele não se arrepender, jamais vai praticar as outras afirmativas que eu falei aqui há alguns segundos atrás. Então, as duas primeiras afirmativas são requisitos para a salvação.
Mas as demais afirmativas são evidências de quem foi salvo, da pessoa ter sido salva. Ela vai ajudar na igreja, ela vai ajudar os pobres, ela vai amar o seu irmão, por mais chato que ele seja. Ele vai procurar algo para fazer na obra do Senhor, ele vai compartilhar a palavra de Deus. Se ele não é salvo, se ele não achar a salvação, ele não quer fazer nada disso. Ímpio não faz nada disso. Então, as duas primeiras afirmativas estão corretas. Então, está certo, mas nem todas elas são necessárias para a salvação. Elas são evidências de quem já encontrou a salvação em Cristo Jesus. Então, no livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 44 ao 48, nós também temos uma evidência desses fatos, dessa sequência de acontecimentos, que foi no caso de Cornélio. Também passou por situação semelhante àqueles irmãos. Nós sabemos o que aconteceu então com esse carcereiro. Então podemos ver que Cornélio e sua casa, como está escrito, Atos capítulo 10, 44 ao 48, eles foram batizar. Então, Cornélio e sua casa só foram batizados depois de terem crido. Olhe a sequência e medite no que está escrito, caso você não consiga entender na primeira leitura. Então, recebido o perdão dos seus pecados e recebido o dom do Espírito Santo, isso é uma sequência, não está ali fora de ordem, mas numa ordem divina. Então, pois eles demonstraram evidências claras de terem recebido o Espírito Santo. Ali está escrito. Então, depois disso é que eles foram batizados. Então, Cornélio e todos da sua casa se arrependeram, receberam o dom do Espírito Santo, demonstraram às outras pessoas que eles tinham recebido o Espírito Santo, com evidências claras. Aí então eles foram batizados. Mas também lembre-se de que o batismo em águas é um sinal importante de que tal pessoa foi justificada pela fé em Jesus e, como resultado, ela faz uma declaração pública da sua fé em Jesus Cristo. Certo? Então ela é batizada porque ela está fazendo uma declaração pública de que ela tem a sua fé firmada em Jesus Cristo. Este é o princípio, o pilar desse ato maravilhoso do batismo em águas. Então, voltando ao nosso texto de Atos capítulo 2, no versículo 36, então aqui Pedro afirma para os judeus que foram eles que crucificaram Jesus Cristo. No versículo 37, quando eles foram o quê? Acusados de terem crucificado Jesus Cristo. Eles estavam falando para judeus. Quando ouviram essa acusação, eles ficaram aflitos em seu coração. E talvez pensaram, cometemos tão grave pecado e agora seremos condenados. Imagina alguém que cometeu esse pecado de crucificar, ser o responsável pela morte de Cristo Jesus. Então, ficaram aflitos, compungidos, no grego é uma palavra poderosa, que dá algo no coração da pessoa. Então, eles cometeram um tão grave pecado, logo, com certeza, seremos condenados. E sem chance de uma vida eterna com o Senhor, eles perguntaram, né? Por isso que eles falaram, e agora, vamos fazer o quê? O que faremos? Então, eles mataram o Filho de Deus e a esperança também de uma nação que pensava
que Jesus seria o seu rei terreno. Eles pensavam que Jesus iria resolver os problemas da escravidão pela qual eles estavam passando debaixo da mão do Império Romano. Então, o Senhor Jesus vinha resolver essa situação para alguns, com certeza não para todos os judeus. E nós sabemos que eles não o reconheceram como o Messias e por isso tinham medo da justiça divina sobre essa conduta deles. Então eles ficaram apavorados e falaram, bom, então agora nós vamos morrer logo, logo, com um castigo que vem do céu, o que devemos fazer? Então perguntaram para ele, não? Que faremos, irmão? Irmãos, que faremos? E para a nossa conclusão, nós podemos ler o que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ser batizado não vai impedir que alguém seja condenado. Ser batizado não vai impedir que alguém seja condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, aí sim, esse será condenado. E por isso, ser batizado não vai impedir que futuramente essa pessoa possa ser condenada. A salvação, mais uma vez, é garantida pelo sangue de Cristo Jesus. E, então, ser batizado não vai impedir que alguém seja condenado. E sim, será condenado se ele não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí é o que está bem claro neste versículo que acabamos de ler. Então, aquele que não conhecer, não reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus como Senhor e tomá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, esse será condenado. Foi o que o Senhor Jesus mesmo disse. Então, nós com certeza devemos incentivar e levar àquele que ainda não foi batizado, levar a ele a ser batizado, se assim for possível, mas que ele possa entender que esse batismo não é para que ele confesse publicamente que ele deixou a sua vida de pecado. Então, ele se arrependeu, ele já tem o Espírito Santo do Senhor e lhe falta mais ainda essa parte importante na vida cristã, que é o batismo por imersão. Não? Eu conheço pessoas que, devido ao seu estado de saúde, sendo cristãos, já de algum tempo, não foi possível serem batizados, porque estavam não foram batizados por imersão, que é o que a nossa preciosa palavra de Deus nos ensina. Outras formas não são aconselháveis, desde que a pessoa tenha condições de ser batizado por imersão. Eu já disse, conheci pessoas que, infelizmente, tiveram que ser ungidas, uma palavra que não tem para o batismo, mas elas foram batizadas de uma forma que não foi por imersão. E este, então, é o que a palavra do Senhor tem sobre este ato precioso, importante, maravilhoso, que todos nós devemos buscar ainda em vida. Né? De uma forma ou de outra, ser batizado com certeza vai ainda mais edificar a vida de todo cristão. Amém? Bom, pois não, irmão Nico? Meu esposo não falou, mas acredita-se que o livro de Atos foi escrito por uma pessoa que
passou o ministério juntamente com o apóstolo Paulo, o amado e querido Lucas, né, o médico, né, pela linguagem. Pela linguagem, acredita, isso. Não tem certeza. Isso. Amém. Muito grato, irmã Mico. Então, esse com certeza é o pensamento da maioria dos cristãos, né? E esse livro foi escrito, então, pelo médico Lucas devido à linguagem, e até hoje os médicos não falam a minha linguagem e eu também não falo a linguagem deles. Então, naquele tempo deveria ser semelhante, e quem analisa a leitura desse livro no idioma original, em grego, não? Com certeza tem mais condições de descobrir. Como eu só leio em português, e ele nunca falou português, então, né, somos aqueles que vamos acreditar no que estudiosos e pessoas conhecedoras do idioma podem nos informar. Amém? Bom, agradeço a presença de todos vocês e que o Senhor esteja abençoando esta semana de cada um, guardando-nos, protegendo, livrando-nos, e que esta palavra seja de edificação para aqueles que ainda não foram batizados. Aqueles que já foram batizados, com certeza não tem muito o que fazer, a não ser anunciar aos outros que ainda não foram batizados, e o batismo é algo importante para a nossa vida cristã. Não? Ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, esses momentos tão preciosos de poder estar compartilhando a Tua palavra, segundo o Senhor tem colocado no nosso coração, e que cada um de nós possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta palavra tão preciosa que é a Bíblia Sagrada. Confiamos inteiramente na Tua providência por mais uma semana em cada um desses lares, em cada lar, cada família, cada um desses Teus servos. No nome de Cristo Jesus te pedimos a Tua presença, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por todos esses momentos que o Senhor tem nos permitido estarmos aqui reunidos em nome de Cristo Jesus. Te pedimos, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. O amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, este amor incondicional que tem chegado até nós, a consolação do Espírito Santo que habita em nós, nós te agradecemos, Pai, e te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe todos, em nome de Cristo Jesus, e que tenham uma semana debaixo da graça maravilhosa do nosso Deus. Amém e amém. Deus vos abençoe e guarde. Amém.